Segura sua Bíblia comigo, vamos fazer uma declaração de fé. Amém? Diga comigo assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Diga, eu creio. Aleluia, eu creio também. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 1 em diante. Diz assim, Efésios logo depois de Gálatas, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu quanto da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, fostes então selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração ou entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o verso 22 e 23 juntos? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pelas orações, pelos louvores, pela palavra do nosso irmão.
Pai, nós te damos graças porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Como diz a tua palavra, lançando sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Nós sabemos, papai, que há batalhas que os nossos olhos não veem, mas sabemos também que temos um Deus que peleja as nossas guerras e estamos guardados, papai, sob a potente mão do Altíssimo. Nós oramos pela sua palavra nessa noite, pedindo revelação, entendimento, discernimento, papai, que a sua palavra ache um lugar no nosso coração. Que esse ambiente agora, Senhor, seja fechado pela sua presença, que nenhuma interferência ou distração venha aqui, mas que apenas a sua palavra, assim como a semente numa estufa, alcance uma boa terra, Deus, e hajam frutos, Senhor, para o louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja que estava em Éfeso, e logo nesse primeiro capítulo, ele fala para os irmãos de Éfeso qual que era a oração dele. O que é que ele orava a Deus acerca daqueles irmãos? O que é que ele pedia a Deus sobre aqueles irmãos? Não é? Ele fica feliz de saber que os irmãos têm fé, ele ouve da fé desses irmãos, mas ele vai dizer o que ele faz por esses irmãos. E ele diz, olha, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Ou seja, eu agradeço ao Senhor pela vida de vocês, né? Mas eu também peço uma coisa a Deus por vocês, que o Senhor abra os olhos do vosso coração, ou do vosso entendimento. O que o Senhor abra esses olhos para que vocês possam conhecer. Aí ele vai listar algumas coisas que aqueles irmãos não conheciam. A fé daqueles irmãos, com licença da expressão, mas era muito simples. Era uma fé básica, digamos assim. Eles tinham conhecido a verdade, foram selados pela promessa, como o próprio Paulo disse, que é o Espírito Santo, o penhor, até o dia que o Senhor chamar a igreja, o Espírito Santo está aqui como penhor, né? Mas Paulo diz, olha, tem uma coisa que eu estou pedindo a Deus por vocês. Não é algo que eu já estou agradecendo, é algo que eu estou pedindo a Deus por vocês. Aí é quando ele diz aqui, a partir do verso 17, que ele vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Como que a gente vai conhecer a Deus plenamente? Tendo iluminado os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, nós somos chamados por Deus, mas em que esperança exatamente? Na prática, o que isso significa? Né? Aí ele segue aqui, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Por que é uma riqueza tão grande a glória de Deus em nós? Que glória é essa? Como que ela opera? Como que ela funciona? Né? E aí ele diz aqui, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia do seu poder. Esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Né? Então Paulo queria que aquela igreja tivesse os olhos do entendimento abertos, para conhecerem a Cristo plenamente, para que eles conhecessem o poder de Deus, que foi esse poder que levantou Jesus dos mortos, e para que aquela igreja entendesse a riqueza que é ter a glória de Deus em nós como herança. Mas por que Paulo está dando uma instrução tão específica à igreja em Éfeso? Porque Éfeso tinha como padroeira Diana. Se vocês voltarem lá em Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que quando Paulo foi lá pregar, houve uma confusão no meio do povo que foi levantada contra ele, dizendo que Paulo estava pregando contra a Diana dos Efésios. E por conta disso, Paulo quase perdeu a cabeça. A Diana era a padroeira daquela cidade. Era uma cidade regada de idolatria. Esses irmãos eram novos na fé, mas eu preciso que você me acompanhe sem piscar, para você não perder. Eles haviam nascido de novo. Mas abra comigo aí no Salmo 115, a partir do verso 3. Salmo 115, verso 3. Está escrito assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca, mas não falam.
tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e som nenhum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, ou seja, os que criam os ídolos, e todos os que neles confiam. Né? Então, o que o Salmo está nos revelando aqui? Que as pessoas que caminham muito tempo debaixo de um esquema de idolatria, a tendência é perder completamente a percepção espiritual e ser ministrado de modo assim absoluto por um esquema de engano. Quando nós nascemos de novo, os olhos do nosso entendimento, irmãos, precisam ser abertos. É possível que eu e você já tenhamos nascido de novo. A nossa fé seja genuína, verdadeira, de verdade. Passamos das trevas para a luz. O nosso nome está escrito no livro da vida. O Espírito Santo, Deus, habita em nós. Mas os nossos olhos do interior ainda estão fechados. Exatamente como Paulo estava orando para essa igreja. Vocês precisam conhecer algo sobre Jesus que vocês ainda não conhecem, porque os olhos do entendimento de vocês, apesar de vocês serem salvos, mas esses olhos do entendimento estão fechados. Vocês precisam de uma iluminação do entendimento para que vocês conheçam além do que vocês têm conhecido até aqui. Vocês estão comigo? Então esses irmãos precisavam de quê? Diga comigo, de olhos espirituais abertos. Amém? Olhos espirituais abertos. Era essa a oração de Paulo. Porque Paulo não estava mais em Éfeso, mas aquela igreja estava em Éfeso. Sobre toda aquela influência, a igreja ainda estava ali. Paulo não estava mais, mas aquela igreja estava. Então Paulo estava ensinando de alguma forma como aqueles irmãos deveriam inclusive batalhar. Efésios é um livro de batalha espiritual. É por isso que lá até o capítulo 6, você vai ver Paulo dando muitas estratégias de batalha espiritual, de guerra espiritual. Aqui ele está começando. E nesse começo, ele já está propondo abrir os olhos. Você está comigo? Abrir os olhos. E nós vamos caminhar capítulo por capítulo nessa carta aos Efésios. Foi uma direção do Senhor para nós, né? Então vamos lá. Colocar aqui essa introdução para vocês, uma parte que eu queria chamar a sua atenção, vá comigo aí no versículo 3, quando Paulo celebra, dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com o quê? Toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Diga comigo assim: bênção espiritual nas regiões celestiais. Diga de novo: bênção espiritual nas regiões celestiais. Paulo está falando que o nosso Deus e Pai, que é bendito, Ele já nos abençoou, preste bem atenção, com toda sorte de bênção espiritual. Mas essas bênçãos estão em um lugar. Você está comigo? Nas regiões celestiais. Quando eu estava meditando nesse texto, eu fui para o conceito de bênção. O conceito de bênção na Bíblia, se eu te perguntar, o que é uma bênção espiritual? Pode dizer, pastor, um consolo de Deus, um favor de Deus, uma porta milagrosa que Deus abriu, um milagre de cura que Deus fez. Tudo isso é bênção. Mas o conceito bíblico de bênção é aquilo que o maior impetra sobre o menor de modo profético. Traduzindo, é aquilo que um pai libera sobre um filho. Amém? E as palavras daquele pai, que tem autoridade no mundo espiritual sobre aquele filho, aquela palavra de bênção alcança aquela geração. Então, o conceito de bênção tem a ver com um bem que é transmitido do maior para o menor. Para isso, eu queria que vocês me acompanhassem aí, Gênesis 49. Nós vamos ler rapidamente a bênção de Jacó sobre os seus filhos. Eu não vou ler toda a bênção de Jacó, você pode ler em casa, mas só para não ficar aqui nas minhas palavras, Gênesis 49, aqui Jacó está perto de morrer já, no verso 1. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ouvi a Israel, vosso pai. Agora ele vai abençoar Rúben.
Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subistes ao leito do teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Ou seja, Jacó, ele reconhece que Rúben é o seu primogênito, deveria haver uma bênção especial sobre Rúben, mas como Rúben desonrou o leito do seu pai, está falando de aliança sexual aqui, então ele já não seria o mais excelente. Isso aqui é porque eu estou lhe ensinando o conceito de bênção, ok? Conceito de bênção. Vamos para o verso 5. Né? Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Por que Jacó está falando isso aqui? Porque o que eles fizeram para vingar a irmã, para vingar Diná. Vocês lembram disso? Né? Diná até queria casar com um rapaz, né? Ninguém sabe se de fato ela foi violada ou se aquilo foi consensual. A Bíblia não diz. O fato é que eles propuseram uma aliança com aquele povo e o menino, na vontade de casar com Diná, aceita a aliança, aceita se circuncidar e todos os homens do seu exército também. E a Bíblia diz que no terceiro dia, no auge da dor da circuncisão, Simeão e Levi pegam as espadas e matam todo mundo na espada. E terminam dizendo, deitaria ele com a minha irmã como se fosse uma prostituta? Então, é por isso que está vindo a fala agora de Jacó. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma, né? Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Simeão e Levi são tribos que se separaram. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz. E preste atenção na bênção de Judá, porque é a bênção que está sobre o Messias. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz, né? Cerviz é isso aqui, tá? Subjugando, né? Dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, é de onde vem o leão da tribo de Judá. É leãozinho da presa, subiste, filho meu. Encurva-se e deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e eles obedecerão aos povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes de vinho, e a sua capa com sangue de uvas. Aí vem só bênção aqui, né? Não sei se vocês lembram, mas Judá, quando José ele quis segurar Benjamim, Judá se ofereceu para ficar no lugar, né? Judá tem uma história meio macabra no passado dele, mas aqui ele entende que dava tempo de resgatar. E ele se entrega ali pedindo por tudo que não deixasse Benjamim, porque Jacó já havia perdido José, né? Então, o conceito de bênção é aquilo que o maior transmite para o menor. No caso de Jacó, ele aqui recebeu do Senhor aquilo que ele profetizaria sobre os seus filhos. Amém, gente? E de fato, o que Jacó profetizou sobre as 12 tribos, exatamente assim aconteceu. Então, quando a Bíblia diz bênçãos celestiais, bênçãos espirituais nas regiões celestiais, é aquilo que Deus designou para as nossas vidas. E Deus já designou para as nossas vidas toda a sorte de bênção. Tanto é que ele começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Pai fez o quê? Por que ele está usando o nome Pai aqui? Porque o Pai é que abençoa. Amém? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Tem mais um texto que eu queria ler com vocês. O texto de Hebreus 7, verso 4 ao 10. Hebreus está lá pertinho de Tiago.
quase chegando aí no final do Novo Testamento. Eu só estou fundamentando aqui o conceito de bênção para você, para que você não confunda a bênção com uma coisa material. A bênção pode até trazer uma coisa material, mas a bênção não é a coisa material. Né? Hebreus 7, do verso 4 em diante. Considerai, pois, como era grande Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos, os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham todos descendido de Abraão. É como que ele dissesse assim: os de Levi recolhem dízimos, mas eles são tudo do mesmo naipe. É todo mundo filho de Abraão, é todo mundo irmão. Mas Deus separou em Levi. Aí ele vai dizer agora, considerem como é grande Abraão. Aí ele vai continuar aqui, olha. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão, que é Melquisedeque. E abençoou o que tinha promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o quê? Que o menor é abençoado pelo maior. Então, o que ele está dizendo aqui? O menor é abençoado pelo maior. Ele está justificando, o autor aos Hebreus, que o sacerdócio de Melquisedeque, que é um homem que na Bíblia, digamos assim, não tem eira nem beira, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele foi. Ele aparece nesse momento como um sacerdote, ele recebe dízimos de Abraão, abençoa Abraão e some. E o autor aos Hebreus diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem desse Melquisedeque. Porque se fosse pela lei, nem sacerdote Jesus seria, porque Jesus é da tribo de Judá e o sacerdócio vem da tribo de Levi. Então ele está explicando, olha, o maior que Abraão era Melquisedeque. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque é o maior que abençoa o menor. Então, voltando agora para Efésios, quando Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele está dizendo, nós temos um Pai que nos deu uma bênção espiritual, e essa bênção está nas regiões celestiais. E aí, a carta aos Efésios vai fazer todo sentido, porque na carta aos Efésios, basicamente, é um passo a passo de como trazer essas bênçãos das regiões celestiais para a vida prática. Aí ela vai falar sobre os relacionamentos de patrão, de servo, de casal. Ele vai dar instrução sobre o convívio na igreja. Coisas que para nós não são batalha, mas para Paulo era. Você está comigo? Então, o conceito de bênção é aquilo que é transmitido do maior para o menor, ok? Então, bênçãos estão pairando sobre nós e sobre o nosso destino. Põe a mão da pessoa do seu lado, eu vou colocar aqui na de Emerson, né? Diga assim, bênçãos estão pairando sobre você e sobre o seu destino. Você não está aqui, irmão, à toa, deriva no oceano, não. Há bênçãos espirituais nas regiões celestiais, pairando sobre a sua vida e sobre o seu futuro. Amém? Porque o nosso Pai Celestial foi quem liberou essas bênçãos. Se Abraão era grande, Deus é maior. Se Melquisedeque era grande, irmão, Deus é maior que Melquisedeque. E foi esse Deus que abençoou Melquisedeque, que abençoou Abraão. Ele mesmo nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Agora Paulo usa um outro termo, que é o conceito de herança, né? Quando ele pede para Deus abrir aí os nossos olhos espirituais, ele fala que nós devemos, ele gostaria que nós conhecêssemos a riqueza da herança da glória nos santos, né? E agora que vocês já entendem o conceito de bênção e que essas bênçãos estão pairando nas regiões celestiais, antes de eu avançar, deixa eu só colocar um parêntese aqui. Tem uma outra coisa também que está nas regiões celestiais, que o próprio Paulo também falou, né? Paulo diz o quê? Que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra quem? Principados e potestades que estão onde? Nas regiões celestiais. Então, nessas tais regiões celestiais, além de estar as bênçãos de Deus para nós, estão também
principados e potestades com os quais nós guerreamos. E nós vamos aprender como isso funciona até o final dessa série. Mas voltando para o contexto de herança, né, que eu queria falar com vocês, eu queria que vocês lembrassem agora da parábola do filho pródigo. Aquele homem tinha 2 filhos, os 2 herdeiros, amém? Os 2 herdeiros. Vocês sabem que o primeiro, ele pegou as bênçãos e ele fez o quê? Desperdiçou. Lançou fora. Mas tem um outro que também ficou na casa do pai. E ele fala o quê para o pai quando o outro filho volta? Pai, estou servindo o Senhor há tantos anos e nunca me deste um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Mas olha a resposta do pai. Meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Jesus também falou isso lá em João. Todas as minhas coisas são tuas e as coisas do Pai são minhas. Um conceito de herança. Agora, irmãos, quando nós entendemos que temos essas tais bênçãos por herança, isso não deve fazer de nós snobs e nem aquela falsa teologia que promove os crentes a super Power Rangers gospel. Não é isso, amém, irmãos? Porque o menino que fez isso acabou com a vida dele, acabou com a herança dele. E se não volta para o pai, morria em terras distantes. Não é isso. O que você precisa entender é que você não está nessa terra à toa. Você está aqui carregando uma herança. Amém? Uma herança que é maior do que a que seus pais te entregaram. Uma herança que é maior do que a cultura da nação te entregou. Uma herança que é maior do que a cultura evangélica, gospel, cristã te entregou. Você carrega uma herança. E essa herança Paulo chama de glória, riquezas da glória nos santos. Eu fui para o conceito original de glória, e glória é difícil dar um conceito, porque tanto no grego quanto no hebraico tem significados muito diferentes, embora seja a mesma palavra para todos os versículos, mas são significados diferentes. Mas o significado que mais se adequou àquilo que eu li, eu anotei aqui para dividir com vocês. Só um minutinho aqui. Essa glória significa, em outras palavras, o ponto de vista da mais gloriosa exaltação. O ponto de vista da mais gloriosa exaltação. Então, quando a Bíblia diz que nós herdamos uma glória, é que do ponto de vista de Deus, essa é a mais alta exaltação. É aquilo que nós, não haveria nada maior do que isso que Deus pudesse nos dar. Você entendeu o que eu estou falando? O que Deus nos deu, não há nada maior que Ele ainda precise nos dar. Deus já nos deu o seu máximo. Não que Ele não tenha poder mais criativo, mas Ele já nos deu a sua glória. Amém? E Paulo diz, isso é uma riqueza. Porque Deus está compartilhando o que comigo e com você? Deus está compartilhando sabedoria. Deus está compartilhando revelação. Tudo que Paulo orou aqui. E Deus está compartilhando poder. Diga comigo, sabedoria, revelação e poder. Diga de novo, sabedoria, revelação e poder. Deus está compartilhando num ambiente que é chamado de glória, que Ele colocou dentro de nós e que nós herdamos sabedoria, revelação e poder. E por isso que Paulo está dizendo, olha, os olhos do entendimento de vocês precisam se abrir, porque vocês carregam algo do qual vocês não têm discernimento ainda. Vocês estão acompanhando, queridos? Aquele menino, quando ele recebe aquela herança antecipada e ele desperdiça, representa muitos de nós. Muitos de nós. Nós recebemos essa herança que Deus nos deu, mas nós desperdiçamos. São bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós desperdiçamos. E temos o outro lado que é ruim do mesmo jeito. O lado passivo, que está na casa de Deus, na presença de Deus, que é herdeiro de Deus, mas vive como se não tivesse nada. Está comigo? Nem um canto, irmão, nem no outro.
Qual é o modelo de herança que nós temos que viver, Marta? O modelo que Jesus viveu. E qual foi o modelo que Jesus viveu? Jesus viveu dizendo: olha, as coisas do Pai são minhas e as minhas coisas são tuas. O filho não faz nada que não viu o Pai fazer. Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Ou seja, uma vida condensada numa palavrinha chamada propósito. Agora põe de novo o nome do seu irmão e diga assim: se não houver propósito, a herança é desperdiçada. Diga: sabedoria vai para o lixo, unção vai para o lixo, chamado vai para o lixo, poder de Deus vai para o lixo, revelação vai para o lixo. Tudo se perde quando não há um propósito. Se perde. É uma herança desperdiçada. Agora diga para a pessoa do seu lado assim: você, em nome de Jesus, não vai desperdiçar essa herança. Quando um dia mal bater na sua porta, quando uma tentação correr atrás de você, quando a notícia ruim chegar, porque a herança que Ele te deu guarda sabedoria, revelação e poder. Um dos três você saca e guerreia. Tem guerras que você vence na sabedoria. Tem guerras que você só vence na revelação. Deus tem que te mostrar o que está por trás da cortina. E tem guerras que tu só vence no poder de Deus. No natural não vai não. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que Paulo está falando com essa igreja. Vocês precisam dos olhos espirituais de vocês abertos. Porque na real, vocês já têm tudo aquilo que vocês precisam. Amém. Mas enquanto esse propósito não for claro, a herança é desperdiçada. Diga: do povo lá longe, da minha não. Amém? Do povo lá longe. Amém? Uma coisa aqui importante que eu anotei que eu não queria perder é que quando Paulo pede espírito de sabedoria e de revelação, é porque toda a realidade de Deus, ela não pode ser percebida com o intelecto. O intelecto é importante para nos convencer. Por exemplo, o apóstolo Pedro disse o seguinte: vocês precisam ter na ponta da língua a razão para responder a qualquer um que perguntar qual é a razão da fé de vocês. Vocês têm que saber dizer por que você é crente. Por que você crê em Deus e em Jesus? Ah, porque minha mãe me ensinou. Não, porque eu cresci na igreja. Pedro está dizendo: você tem que ter a razão, o motivo. Por que você está na presença de Deus? Por que você é crente? Você tem que ter na ponta da sua língua isso aí. Então o intelecto é importante. Nós temos as razões que fundamentem a nossa fé. Amém? Diga comigo: mas nem só de razão vive o evangelho. Amém? Por quê? Porque o mundo espiritual não está limitado às leis da física. Nem tudo fé vai explicar. Como se explica um homem que anda sobre as águas? Como? Como se explica transformar água em vinho sem nenhum fenômeno químico intencional visual? Transmutação de matéria. Como se explica um homem que está num lugar e aparece no outro, transladado? Há coisas que a fé é a própria explicação. Você está comigo? Então, é importante ter as razões da fé. Mas, gente, se nós queremos, e eu creio que aqui tem gente que deseja conhecer a Deus no nível um pouco maior, como eu falei aqui na casa de Esté, nós temos um Jesus que continua andando, operante, um Deus que trabalha até agora. Se você deseja conhecer esse movimento de Deus, você vai precisar de alguma coisa mais que seu intelecto. Toda a realidade de Deus, ela não pode ser compreendida só com o intelecto. E olha que eu gosto de estudar as escrituras, viu? Irmãos, mas vão ter momentos que todo o seu HD vai se esgotar. Mas você vai ser movido por uma convicção inexplicável no seu coração. Quem já passou por isso? Aqui na mente zerou as chances, zerou as expectativas, zerou. Mas lá dentro, alguma coisa te diz assim: não acabou não. O que é isso aqui? Intelecto e testificação do Espírito. É o Espírito te falando uma coisa,
quando o seu estoque de soluções naturais encerrou. Então, toda a plenitude de Deus não é percebida pelo intelecto. É por isso que você precisa de olhos espirituais abertos. Para que a gente conheça a Deus, como Ele se movimenta, como Ele age. Pastor, e como é que Deus age? Deus age através da sabedoria, da revelação e do seu poder. Ou um de cada vez, ou os três juntos. Mas Deus age por meio da sua sabedoria. Tem situação que o poder de Deus não resolve. É só a sabedoria do eterno. Você vai no conflito familiar. O poder de Deus não resolve, irmão. Ali é sabedoria. Para ouvir a alma de um, a alma do outro. Levar ao Espírito Santo a oração ali. Para conciliar o coração de um, conciliar o coração do outro. Aqui é sabedoria de Deus. Relacionamentos, pessoas, gente. Você está comigo? Sabedoria do eterno para isso. Um outro exemplo. Você está numa situação que você sente que estão tramando alguma coisa contra você. Você percebe pelo Espírito Santo, porque a voz de Deus fala, que tem alguma coisa de errado, mas suas antenas não captaram todo. Do que tu precisa? Revelação. Amém? Revelação. E existem outros momentos que você está fraco, que em você mesmo não há força. Do que tu precisa? Poder. Amém? A palavra dunamis, em outras palavras, ela significa poder encapsulado. Uma cápsula lançada que quando explode sai o poder. Um poder encapsulado. Amém, queridos? E aí vamos finalizar. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, revelação, sabedoria e poder, estavam sobre Jesus. Um exemplo de Jesus se movendo em sabedoria. Quando aquela mulher apanhada em adultério é jogada aos pés dele. E os homens dizem, a lei manda apedrejar até a morte. E tu, o que dizes? Quando Jesus responde, confere. Agora, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Isso aqui é poder, revelação ou sabedoria? Sabedoria. Sabedoria. Você está comigo? Sabedoria. Quando Jesus está lá no poço, e aquela mulher samaritana começa a fazer um bocado de pergunta, que Jesus responde pelo Espírito, ela entende pela carne. Jesus pergunta ela pergunta pela carne, Jesus responde pelo Espírito. Parece uma conversa de bêbado. Né? Jesus diz, eu tenho uma água, ela está onde que eu vou buscar? Olha. Né? Mas quando Jesus disse para ela assim, Jesus falou e ela não entendeu nada. Por quê? Porque os olhos estavam fechados. Aí Jesus viu que na sabedoria do relacionamento, de sentar com ela, de ter paciência para ouvir, de não se envergonhar, de estar no sol do meio-dia, publicamente com aquela mulher, aquilo não resolveu. Apenas chamou a atenção dela. Mas o que foi que resolveu? Revelação. Quando ele disse, vai, chama teu marido, vem cá. Ela disse, mas eu não tenho marido. Jesus, bem disseste, que eu tivesse 5, o que tens agora não é teu. A mulher, veja que tu és profeta. Pronto, evangelizou, salvou Samaria. Revelação. Agora, quando Lázaro está morto, 3 dias lá, e Jesus chega e diz assim, Lázaro, sai para fora. Não sei como é que se sai para dentro, mas na Bíblia está escrito assim. Sai para fora. E Lázaro sai, irmão. Isso aqui é o quê? Sabedoria, revelação ou poder? Poder. Por isso que nós precisamos aprender a lidar com as riquezas da glória que estão dentro de nós. Nem tudo é no poder, tem coisa que é na sabedoria. Nem tudo é na revelação, tem coisa que é no poder. Você está comigo? E é por isso que nós dependemos de Deus, para saber como agir em cada uma das circunstâncias. E o melhor de tudo, Paulo disse, o Espírito Santo, que é o penhor dos santos, está com vocês, até o dia que o Pai vier nos chamar. E Ele está aqui com a gente para nos ensinar. Amém, queridos? Então, finalizando esse primeiro capítulo, Paulo disse assim, olha, Deus deu à igreja Jesus como cabeça e nos fez o seu corpo. Amém? Nós somos corpo, somos membros dele. Jesus é o cabeça,
Mas aquilo que está sobre o cabeça está sobre o corpo. Então, aquilo que Jesus fez e operou enquanto esteve aqui, Deus quer que nós façamos e operemos também. Amém, amados? É aí onde se cumpre aquela palavra de vocês farão obras maiores. Amém, gente? Vocês farão obras maiores. Às vezes você está se debatendo, achando que tu precisa de uma ligação. Pastor, eu preciso de uma ligação confirmando aqui que deu certo. Não, eu preciso, na verdade, é que uma documentação seja aprovada. Não, na verdade, eu preciso que, eu preciso que alguém resolva isso aqui por mim. E você está ali se desgastando em situações pontuais. Pontuais. Irmãos, isso faz a gente cansar. E o diabo sabe que todo crente cansado é um crente fraco. Amém? Todo crente cansado é um crente fraco. Mas quando você estiver diante desse momento da sua vida aí agora, queria que você curvasse a sua cabeça agora. Nesse exato momento. Essa riqueza da glória que está dentro de você, que você herdou e não vai desperdiçar. Essa herança que você herdou e não vai desperdiçar. Dessa herança, o que você está precisando usar da parte de Deus? Sabedoria? Pastor, a situação que eu me encontro, só a sabedoria de Deus para mim dar um jeito. Não, pastor. Nessa situação que eu me encontro, Deus tem que me revelar, porque eu não estou entendendo nada. Preciso de revelação. Não estou entendendo nada. Ou você vai dizer, Senhor, eu estou precisando do teu poder mesmo, porque aqui homem nenhum resolve não. Só tua mão para resolver. Só o Senhor pode colocar a tua mão sobre esse negócio. Poder, sabedoria e revelação. Vá orando aí, vai dizendo, Jesus, abre os meus olhos. Como Paulo orou ali, pedindo para os irmãos de Éfeso terem os olhos do entendimento, para que eles não ficassem só naquele leitinho, eles começassem a entender de uma dimensão maior. Papai, o que eu estou precisando nesse tempo? Eu não quero ser o filho que desperdiçou a herança. E nem quero ser aquele filho que tinha tudo, mas vivia como se não tivesse nada. Oh, Senhor, abre os nossos olhos. Aleluia. O louvor vai cantar uma canção e eu quero que você aproveite para orar. Orar. Pastor, eu vou orar pelo quê? Você vai orar pedindo para Deus abrir os seus olhos. Papai, abre os meus olhos. Eu estou salvo, o Espírito Santo de Deus habita em mim, glória a Deus, o Senhor me escolheu, aleluia. Mas eu não estou vendo um palmo na minha frente. Senhor, eu preciso de visão espiritual. Abre os meus olhos. Esse vai ser a sua oração. Você vai dizer, Senhor, as pautas da minha vida não dependem da caneta de ninguém. As pautas da minha vida não dependem do que é humano. Eu preciso de uma riqueza que eu já tenho. Eu só preciso saber como usar.